A sala de audiências estava tão silenciosa que era possível ouvir o som distante do ar-condicionado atravessando o teto. As paredes cinzentas, marcadas pelo brilho frio das lâmpadas de LED, refletiam o clima pesado que pairava no ar. Os investigadores, sentados em semicírculo, observavam a porta metálica como se esperassem por um fantasma. E, de certa forma, era exatamente isso. Quando Fan Shiki foi finalmente conduzido ao interior da sala, a vibração do ambiente pareceu se contrair. O homem que outrora enchia palcos com energia e carisma agora caminhava como se cada passo fosse uma batalha eterna. Seus olhos não se erguiam, seus ombros estavam tensos, e suas mãos, embora algemadas, tremia levemente, denunciando um estado emocional que nem os melhores atores poderiam simular. Era o interrogatório mais aguardado em meses. A imprensa especulava sem limites, as redes sociais fervilhavam com teorias, e especialistas jurídicos dividiam espaço na televisão discutindo cada detalhe conhecido, cada rumor, cada silêncio. A morte de Lee Meng-long não era apenas um caso policial, tornara-se um ponto de ruptura na indústria do entretenimento, revelando fissuras que muitos suspeitavam existir, mas que nunca haviam sido trazidas à luz com tanta força. Naquela manhã, entretanto, havia algo diferente. Pela primeira vez desde que o caso ganhou proporções nacionais, os investigadores tinham em mãos um elemento transformador. O conteúdo restaurado do celular de Fan Shiki. Ninguém esperava que aquele aparelho, entregue inicialmente como mera formalidade, acabaria se tornando o ponto central de toda a investigação. Após semanas de trabalho meticuloso, a equipe de perícia digital havia conseguido reconstruir arquivos apagados, mensagens criptografadas, registros de localização e até documentos ocultos dentro de pastas aparentemente vazias. O que se revelava agora não era apenas a linha do tempo dos últimos dias de Lee Meng-long, mas uma estrutura complexa que sugeria algo muito maior, uma rede coordenada, silenciosa e meticulosamente organizada. Fan Shiki se acomodou na cadeira metálica, sem erguer os olhos. O investigador-chefe, homem de voz firme e olhar analítico, deslizou uma pasta pela mesa. Dentro dela havia impressões de algumas das primeiras evidências recuperadas. A expressão de Fan se alterou ao reconhecer os nomes, códigos e datas impressos ali. Ele engoliu em seco, respirou fundo. Permaneceu em silêncio. O investigador abriu o diálogo com cautela. Disse que o objetivo não era intimidá-lo, mas compreender o que realmente havia acontecido. Disse que sabiam que ele não era o único envolvido. E disse, por fim, que as provas não mentiam. Fan piscou rápido, como se aquelas palavras o tivessem atingido mais forte do que qualquer acusação direta. Sua voz, quando finalmente emergiu, era quase inaudível, um fio trêmulo que mal conseguia atravessar o espaço entre ele e os investigadores. Eu não sabia tudo, murmurou. Algumas coisas. Eu só descobri depois. O investigador manteve a expressão neutra. Abriu a primeira imagem recuperada, uma captura de tela de um documento intitulado simplesmente Schedule. À primeira vista, parecia um planner comum, mas à medida que Fan observava a folha com mais atenção, sua respiração começou a acelerar. Havia códigos, horários, locais, siglas, notas enigmáticas escritas de forma tão objetiva que soavam quase técnicas. Não havia instruções explícitas, não havia descrições condenatórias, apenas palavras frias, organizadas em sequência, como se fossem parte de um processo sistemático. Você reconhece isso? Perguntou o investigador. Fan hesitou por alguns instantes, se lutasse contra memórias que preferia abandonar para sempre. Finalmente assentiu com a cabeça. Eu recebi isso, disse ele, mas não foi diretamente. Alguém me enviava. Eu achava que era material de preparação para um projeto. Os investigadores se entreolharam. Aquela alegação era nova. Nas primeiras semanas, Fan havia insistido que aquelas datas não significavam nada, que eram apenas lembretes sem importância. Agora, com o celular decodificado diante dele, sua narrativa estava começando a mudar. A perícia descobrira que o documento Schedule não era único. Havia outros,
com nomes como Roteiro A2, Encontro 17, Linha Vermelha e Observação 2215. Nenhum deles mencionava diretamente atividades ilegais ou violentas, e isso era justamente o ponto que tornava tudo mais intrigante. Eram documentos frios, eficientes, quase corporativos. Pareciam pertencer a alguém que queria manter tudo sob controle sem deixar rastros explícitos. Além disso, o celular continha fragmentos de conversas enigmáticas entre fã e um contato salvo apenas como instrutor. As mensagens recuperadas tratavam de ajustar comportamento, garantir a autenticidade, seguir fases conforme aprovado. Termos vagos, mas que, dentro do contexto maior da investigação, passavam a ganhar peso inegável. Fã passou a mão pelo rosto, suspirando profundamente. Vocês não entendem. Eu não era o líder. Eu só fazia o que me diziam. Aquela frase, embora repetida em inúmeros casos criminais, soava diferente naquela sala. Não era uma justificativa agressiva nem uma tentativa de se isentar. Era quase um lamento, um pedido silencioso para que alguém acreditasse que ele havia perdido o controle da própria vida em algum ponto que não conseguia mais identificar. O investigador se inclinou levemente para frente. Quem dava as instruções? Fan fechou os olhos. O silêncio que se instalou parecia interminável. Pela primeira vez, uma lágrima isolada escorreu por seu rosto. Ele não tentou limpá-la. Não posso dizer o nome, sussurrou. E ainda está lá fora. A frase caiu como um peso no ambiente. L. Apenas um pronome, mas carregado de um significado que nenhum dos presentes poderia ignorar. Os investigadores anotaram a resposta. Há preciso cautela, mas também firmeza. Foi então que a equipe apresentou um novo conjunto de evidências, coordenadas de localização que vinculavam Fã a uma série de reuniões previamente desconhecidas. Algumas delas ocorreram em hotéis, outras em estacionamentos isolados, outras ainda em estúdios aparentemente abandonados. A linha do tempo era coerente, sólida, inquestionável. Fã observava tudo com um misto de choque e resignação, como se estivesse vendo sua própria vida pela primeira vez sob uma luz cruelmente honesta. Eu participei de algumas dessas reuniões, admitiu, mas não sabia para que eram. Eles diziam que era para estudar métodos de atuação, técnicas emocionais. Acreditava que era isso. O investigador fez uma pausa, analisando a expressão dele. Não havia mais arrogância, nem resistência. Apenas cansaço. Um cansaço que parecia ter sido construído ao longo de meses, talvez anos. A perícia também encontrara um arquivo extremamente incomum, um organograma digital que mencionava um grupo 17. Não havia detalhes explícitos nas conexões entre nomes, horários e tarefas atribuídas. Era impossível determinar o propósito exato do grupo, mas era claro que representava uma estrutura paralela, uma espécie de célula organizada. Ver aquele organograma, Fun esmoreceu. Seu corpo pareceu afundar na cadeira. Aquilo não era meu. Eu nunca quis participar disso. O investigador manteve-se calmo, mas estava no seu celular. Fun engoliu em seco. Por que me deram? Eu não escolhi. A tensão era palpável. Não havia resposta simples, nenhuma conclusão definitiva, mas algo estava começando a emergir. Os investigadores sabiam que precisavam ir mais fundo. E assim, apresentaram a última peça do dia, um e-mail recuperado de uma pasta encriptada, supostamente apagada meses antes. O conteúdo não descrevia ações, nem instruções perigosas. Era mais discreto, e mais perturbador pela sutileza. O projeto avança. Fase 3 concluída. Fase 4 depende da estabilidade do participante principal. Continue monitorando. Nenhum vazamento será tolerado. Fan levou as mãos à cabeça. Seu corpo inteiro parecia tremer agora. Achei que era científico, disse. Uma voz quebrada. Um experimento de comportamento. Algo acadêmico. Artístico. Então ergueu o olhar pela primeira vez naquela manhã. Mas agora eu sei que não era. O silêncio que se seguiu parecia marcar o fim de uma era. A era da dubiedade. A partir daquele instante, tudo mudaria. Do lado de fora da sala, jornalistas aguardavam ambiciosamente. Eles não sabiam, ainda, que naquele exato momento, o caso dava uma guinada irreversível.
investigação não era mais sobre um incidente isolado. Ela agora apontava para algo maior, mais profundo, mais organizado. A morte de Yimenglong não fora fruto de improviso, mas de uma cadeia de decisões tomadas por pessoas que sabiam exatamente o que estavam fazendo. E segundo Fan Shiki, o responsável principal ainda estava em liberdade. O corredor externo ao centro de interrogatório estava tomado por jornalistas, câmeras e microfones suspensos no ar, uma floresta de antenas metálicas à espera de qualquer sinal de movimento. Dentro da sala, porém, o ambiente permanecia hermético, protegido não apenas por paredes, mas pelo peso do que estava sendo revelado. A primeira parte do depoimento de Fan Shiki já havia mudado completamente a direção do caso. Agora, com a porta fechada e apenas os investigadores presentes, chegava o momento de decifrar a figura mais enigmática de toda a investigação, o misterioso instrutor. Os investigadores reiniciaram a sessão com cautela. Não se tratava apenas de extrair informações, mas de compreender o tecido psicológico que envolvia Fan Shiki, uma mistura de medo, arrependimento e confusão que tornava cada palavra dele um campo minado emocional. O ator respirava lentamente, como se tentasse reorganizar a mente antes de continuar. Ele sabia que, a partir daqui, qualquer frase poderia reconfigurar todo o mapa da investigação. A equipe abriu sobre a mesa um novo conjunto de documentos digitais restaurados. Eram mensagens que, embora curtas, revelavam uma estrutura de comando extremamente precisa. Havia textos marcados com códigos alfanuméricos, como a 04, nível 3, e fluxo 17, e cada um deles parecia corresponder a uma tarefa ou etapa de um processo maior. O mais impressionante, porém, era a assinatura, ou melhor, a ausência dela. As mensagens nunca traziam nome, apenas uma letra, e era um instrutor. Fan observou o papel impresso, e seu rosto empalideceu. Nunca usava o nome real, disse, a voz ficando mais baixa. Sempre assinava assim. Ele dizia que nomes criam rastros, e que códigos são mais seguros. O investigador perguntou quem, exatamente, era esse homem. Fan procurou por palavras como quem procura por uma saída em meio ao caos. Era visível que revelar a identidade do instrutor significava algo maior do que simplesmente incriminar alguém. Parecia significar romper com um tipo de influência psicológica profunda, algo que não era só medo, mas também condicionamento. Vocês não vão acreditar, murmurou Fan. É, mesmo que acreditem. Ele nunca trabalha sozinho. Os investigadores anotaram. A tese de que havia uma rede, e não apenas um indivíduo, se fortalecia. Os documentos recuperados sugeriam não uma operação impulsiva, mas uma estrutura planejada, quase burocrática. As mensagens discutiam horários, arranjos de agenda, mudanças de local e solicitações de confirmação como se fossem parte de um projeto empresarial. Tudo muito objetivo, quase frio. Perícia, entretanto, havia dado um passo além, encontrara, oculto dentro de um arquivo aparentemente inofensivo, um mapa de ligações entre pessoas envolvidas indiretamente com o Yimenglong nas últimas semanas antes de sua morte. O documento, apelidado pela equipe como Teia de Conexões, indicava nomes que nunca haviam sido associados publicamente ao caso. Produtores, assistentes, coordenadores externos, até consultores independentes. Todos apareciam conectados por linhas, cores e datas que revelavam um padrão inquietante. Quando o mapa foi colocado diante de Fan, ele ficou imóvel por longos segundos. Então sussurrou: "Isso é maior do que vocês pensam." As próximas horas do depoimento revelaram aquilo que se tornaria o cerne da narrativa nacional. A morte de Yimenglong não havia sido consequência de uma sequência aleatória de erros ou conflitos. Segundo Fan, tudo estava vinculado a uma série de pressões psicológicas, decisões mal conduzidas e interferências externas feitas por pessoas que atuavam nas sombras. Nada explícito, nada diretamente violento, mas um conjunto robusto de manipulações e diretrizes que formavam uma espécie de ambiente tóxico, uma pressão contínua, emocional e profissional.
poderia levar qualquer pessoa ao colapso. Os investigadores então pediram que ele detalhasse sua própria participação. Fan hesitou, mas sabia que não podia mais se esconder. Acreditava que tudo fazia parte de um processo artístico, afirmou. Eles falavam sobre imersão, autenticidade, respostas emocionais reais. Diziam que era para um projeto inovador. O investigador perguntou se havia contrato. Fan respondeu que sim, ou algo próximo de um contrato. A perícia havia recuperado um arquivo digital, sem assinatura, com cláusulas nebulosas sobre participação em experimentos de interpretação emocional. O documento parecia mais um acordo de confidencialidade com elementos dúbios, deixando espaço para múltiplas interpretações. Ele dizia que era assim mesmo, explicou Fan, que projetos experimentais costumam usar linguagem vaga para manter flexibilidade criativa. O instrutor sabia exatamente o que estava fazendo. Manipulação, ambiguidade, ocultação. Os elementos apareciam agora com clareza. Quando a equipe avançou para as mensagens datadas dos últimos dias antes da morte de Yimenglong, a verdadeira dimensão da rede começou a emergir. Não havia ordens explícitas, mas havia expectativas implícitas, cobranças sutis, orientações para não intervir, guardar o desenvolvimento natural, seguir o roteiro emocional. Tudo escrito de forma técnica, quase científica. A perícia digital complementou o depoimento mostrando um elemento novo: os arquivos de áudio recuperados. Nenhum deles continha sons ilegais ou violentos, eram registros de conversas, ajustes de agenda, discussões sobre cronogramas, reuniões entre membros da equipe. A característica mais impressionante desses áudios era a serenidade com que decisões eram discutidas. O tom era neutro, calculado, isso mesmo profundamente perturbador. Fan ouviu um dos trechos apresentados. Sua própria voz, falando com alguém que não respondia no áudio. Acho que não está bem, dizia ele. Ele parece cansado. A resposta, recuperada de uma mensagem de texto enviada minutos depois, vinha do instrutor. Cansaço é parte do processo. Não interfira. Mais uma vez, nada explícito. O peso da frase era evidente. A investigação começava a apontar para um tipo de negligência grave, sistêmica, organizada e disfarçada sob o pretexto de um projeto experimental. A morte de Yimenglong, então, não era narrada como um ato de violência direta, como consequência de decisões irresponsáveis, insensíveis e potencialmente manipuladoras tomadas por pessoas com poder excessivo e supervisão insuficiente. À medida que o depoimento avançava, Anshiki começou a revelar nomes, sempre em voz baixa, quase como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo através das paredes. Os investigadores verificavam cada informação em tempo real. Alguns nomes tinham conexões claras com a indústria, outros eram figuras periféricas, outros, ainda, eram tão desconhecidos que pareciam existir apenas dentro daquela teia clandestina. Quando finalmente foi questionado diretamente sobre a identidade do instrutor, Fan respirou fundo e respondeu: ele não trabalha sob o próprio nome. Ele muda de identidade dependendo do projeto. Mas eu sei onde encontrá-lo. A sala ficou em absoluto silêncio. Ela era a peça que faltava, o ponto de virada que poderia reconfigurar todo o caso. Fan forneceu um endereço, um estúdio abandonado na periferia da cidade. A equipe de investigação rapidamente providenciou cruzamentos de dados, verificando registros de aluguel, histórico de eletricidade, câmeras de rua. Em menos de uma hora, confirmaram que o local havia sido visitado diversas vezes pelo mesmo homem durante o período investigado. Paralelamente, os investigadores analisaram os registros de um arquivo chamado Projeto C-37, encontrado no celular. O arquivo descrevia fases, etapas e prazos, sempre com linguagem técnica, sempre sem mencionar diretamente qualquer ato comprometedor. Mas o padrão de organização e os prazos coincidiam com os últimos meses da vida de Yimenglong. Não era possível ignorar as coincidências. Fan parecia esgotado quando a sessão finalmente se aproximou do fim. Mas antes de ser conduzido de volta à cela, ele deixou escapar uma frase que mudaria novamente o rumo da narrativa: vocês acham que ele era o único responsável? Não era.
Há mais gente, e alguns estão no topo. A equipe ficou imóvel. A ideia de que o instrutor era apenas a porta de entrada para algo maior, uma estrutura hierárquica, lançava uma nova sombra sobre o caso. O relatório preliminar dessa segunda sessão foi encaminhado às autoridades superiores. Em poucas horas, o Ministério da Justiça convocou uma coletiva de imprensa. O público não teve acesso aos detalhes, mas uma frase do comunicado oficial ressoou em todos os noticiários. Novos elementos sugerem a existência de uma rede de manipulação e negligência coordenada que precisa ser investigada com máxima seriedade. Do lado de fora, milhares de pessoas acenderam velas em homenagem a Ilmenglong. Não se tratava mais apenas de buscar explicações, tratava-se de buscar justiça. Os fãs, antes apenas espectadores chocados, tornaram-se participantes ativos de um movimento social que exigia transparência e responsabilização. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, o instrutor, seja qual fosse seu verdadeiro nome, provavelmente assistia às notícias em silêncio. A parte 2 terminava com a promessa de que a investigação estava longe de acabar. Enquanto a última frase do depoimento de Fanchik ecoava pelos corredores do tribunal, o país inteiro parecia prender a respiração. Que vocês descobriram até agora? É só o começo.